Doutora, bom dia, bem-vinda aqui ao Manhã Band News. Para a gente começar, tem um detalhe ali importante que eu gostaria de tirar a dúvida, que assim, se durante esses 18 meses nada acontecer, vai ser aí protocolado uma data que eles julgarem como ideal, um período que eles julgarem como ideal, ou seja, como que isso vai ser definido, né? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, meninas. Obrigado pelo convite novamente. O que acontece? Eles vão ter praticamente até metade de 2025, se nós pegarmos 18 meses consecutivos desde ontem, né? Eles fixam. Então, a partir provavelmente da divulgação, né? Não é nem divulgação, me fugiu a palavra, mas a partir da data de ontem eles vão colocar aquilo lá no Diário Oficial e a partir de então eles vão ter 18 meses ali para resolver, então metade, julho provavelmente de 2025 é o prazo final do Congresso para resolver essa questão. Se vai ser 120 como a licença maternidade, se vai ser 20, se vai permanecer em 5 dias, e não havendo essa fixação através de uma legislação, porque o que se tem hoje é uma legislação provisória, esses 5 dias vem dentro de uma legislação provisória, se não for refeita essa legislação, colocando um novo prazo, volta-se para o STF, quem vai definir se vai ser 20, 120, 5 ou outro prazo será o próprio STF. Então, não haverá uma nova chance ao Congresso a partir desses 18 meses definidos ontem no STF. Doutora, do que a senhora acompanha de conversas mais atuais em relação a esse tema? Hoje a gente tem famílias com novas configurações, muitas vezes filhos de 2 pais, né? Outras situações que vão surgindo, ou até uma questão de uma adoção apenas pela parte de um pai. Qual pode ser a tendência, né? Ou qual nesse momento é a tendência mais forte de equiparação ao período da mulher, ou havendo uma mulher naquela família, o período do homem ser menor, já há como certo pelo menos um período maior do que 5 dias. Quais são as discussões mais atuais do que pode ser discutido como mudança? A grande questão é a igualdade entre direitos de pais e mães, independente do tipo de relação familiar, que hoje é super respeitada, né? Não só pelo nosso STJ, nosso STF e nossa legislação dentro do Código Civil, Constituição, a igualdade entre os genitores, né? Hoje a gente nem fala pai e mãe justamente por essas novas configurações. Então, o ideal, e é nessa inconstitucionalidade, né, que vem dizendo que a licença da maternidade é 120 e do pai seria feito por outra legislação. Então, a grande questão, a grande briga, né, querendo este avanço seria os 120 dias, mas eu não acredito numa equiparação tão grande. Provavelmente nós ficaremos minimamente com 20 dias e de um período aí maior, né? Então, nós temos, quando é um caso de dupla paternidade, quando são 2 pais, um deles conseguindo essa licença por equiparação à licença maternidade, hoje feita através de processos judiciais, ou seja, não vale para todo mundo, vai valer naquele caso concreto onde a pessoa entra com um processo, mas eu acho muito difícil chegar a 120, um pai e uma mãe, até mesmo por questões econômicas voltadas à licença paga pelo nosso órgão previdenciário, então eu acredito um pouco difícil 120. Eu acredito que minimamente uns 20, mas eu acredito que vamos ficarem aí alguma coisa intermediária sobre esses 2 períodos. Certo, doutor. E recentemente nós vimos que a licença maternidade começaria a valer a partir do momento que o bebê tivesse alta ali do hospital, porque às vezes tem os casos dos bebês que ficam na UTI, enfim. E aí, no caso da licença paternidade, será que também aconteceria da mesma forma, de começar a valer a partir do momento que o bebê também tem alta? Deveria ser. Como nós acabamos de dizer, por uma questão de equidade, deveria valer a regra para ambos, né? Como a própria Patrícia acabou de dizer, nós temos casos de adoção, barriga de substituição, onde aquele pai faz um projeto solo para se ter um bebê através de terceiro, sem ser dentro de um relacionamento. Então, o que isso faria, né? Faria com que ele precisasse dessa licença a partir que o bebê esteja em casa. Então, a ideia é que se brigue não só pelo mesmo período, mas também com os direitos igualitários, porque, afinal de contas, somos pais da mesma maneira, seja pai, seja mãe. É possível, é necessário a convivência nesses primeiros dias
da criança, isso já vem sendo tão discutido, nós mesmos já discutimos isso aqui, da necessidade, né, desse pai estar presente, não só como apoio à criança, mas como apoio àquela mãe que está no puerpério, que necessita, né, adaptação, nova adaptação familiar, às vezes até mesmo com segundos, terceiros filhos, aquele bebê que nasce não é o primeiro filho do casal, então uma adaptação geral, e ali como não é rede de apoio, né, e sim como convivente, aquele que tem direito de também estar ali com a sua prole, com a sua cria, curtindo, ajudando, estando ali, criando também o seu vínculo com aquele serzinho que acabou de nascer. Doutora, então é isso. O Supremo deu prazo de 18 meses para que o Congresso tome uma decisão a respeito e defina um novo prazo de licença paternidade. Mas então, até essa decisão que pode vir do Congresso, né, de reanalisar esse período, o que o homem que deseja uma licença maternidade maior, ele pode fazer? Se ele tem uma situação de adoção, se ele está num projeto solo, se ele está numa relação, enfim, de dois pais, quais são as possibilidades para se hoje conseguir um período maior de licença? Caso não seja possível, né, esse acordo com a empresa diretamente, caso não exista alguma base sindical, né, de convenção coletiva ali, prevendo uma licença paternidade maior, ele deverá procurar, no caso de adoção, caso não seja dada essa licença, procurar os órgãos judiciais, né, procurar um órgão, um advogado, para que ele represente dentro de uma ação e tentar buscar essa equidade, demonstrando ali o seu caso, a sua necessidade de que essa licença seja maior. Mas tem algum caso em que a licença, essa licença estendida, existem casos em que ela é mais provável de ser obtida em alguns enquadramentos da situação desse pai? Não, cada caso é um caso, mas nós vimos realmente em casos de pais solos, em casos de adoção, por exemplo, se conseguir uma licença paternidade numa adoção solo, como a licença maternidade, principalmente em relação a quando esta pessoa é funcionário público. Eu já vi um caso onde havia essa igualdade, né, de direitos, onde a pessoa buscou na justiça e conseguiu essa licença para poder ali estar os 120 dias com aquela criança na fase de adaptação após. Lembrando que no caso das adoções não precisa ser recém-nascido, ok? Ela vai ocorrer a partir de que aquela criança é entregue em tutoria para aquele, né, em curatela para aquele casal ou para aquela pessoa, então ela vai ser a partir dali. Então, se nós pegarmos até por uma questão de equidade, né, essa questão de que a criança estará, a partir do momento que ela esteja em casa, após a alta de UTI, a mesma coisa ocorre, né? Na adoção não é a partir do momento que você se habilita naquele processo, sim, a partir do momento que você tem a criança consigo. Então, aqui nós temos uma questão de analogia de casos iguais. Tá certo, então, doutora Ana Brocanello trazendo aí, tirando as nossas dúvidas em relação à licença paternidade. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada.